O Conselho Nacional de Justiça divulgou uma pesquisa sobre violência contra a população LGBTQIA+. O objetivo é traçar políticas públicas judiciárias efetivas no combate à descriminalização de gênero. O levantamento foi produzido pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias e Laboratórios de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Programa das Nações Unidas, o PNUD. O objetivo do estudo é embasar a formulação de políticas públicas e erradicar todas as formas de discriminação com base no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, voltado para a construção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Para chegar ao resultado da pesquisa, o CNJ e o PNUD mapearam os casos judicializados e os desafios que essas vítimas enfrentaram. A pesquisa mostrou que os crimes mais frequentes motivados pela identidade de gênero foram o homicídio, ameaça e lesão corporal. As principais vítimas são travestis, lésbicas e gays. As travestis são as que mais sofrem ameaças e as lésbicas, lesão corporal. Agressões verbais, constrangimento e exclusão de espaços públicos e privados também foram violações de direitos comuns registradas pela pesquisa. Entre os problemas apontados pelo relatório estão a dificuldade do acolhimento de forma correta nas delegacias. Segundo o relatório, há risco de revitimização das pessoas que buscam as autoridades para fazer a denúncia. Além disso, apesar da equiparação dos crimes homofóbicos aos racistas, o que fez com que eles passassem a ser imprescritíveis e inafiançáveis, ainda há muita dificuldade para punir, porque muitas vezes as vítimas não conseguem comprovar a motivação do crime pelo preconceito. Bom, nós continuamos agora falando do combate ao preconceito. Eu converso ao vivo, de forma remota, com o advogado Paulo Iotti, especializado em diversidade. Bom, doutor Paulo já está conosco aqui na tela. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. O senhor acompanhou, na semana passada, a divulgação da pesquisa feita pelo CNJ. Essa pesquisa é sempre muito importante quando a gente traz dados para poder afetar ali o problema, o cerne da questão e criar políticas públicas em torno, né? E aí tem um tema muito sensível que esse estudo ele relata muito bem em relação às investigações. Ainda é difícil, né, professor, a gente tipificar a violência sofrida em razão do preconceito. Aí já começa ali com uma dificuldade na investigação, não é isso? Por quê? Boa tarde. Primeiro, agradeço novamente o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês, né, na TV Justiça. Realmente, esse estudo organizado pelo CNJ, né, que eu acompanhei, eu participei do grupo de trabalho que elaborou o formulário Rogéria, né, para avaliação de risco e violência à população LGBTI+, mas o importante desse estudo qualitativo foi que ele confirmou aquilo que a gente já ouve e denuncia há muito tempo, há muitas décadas, no movimento social. Né? Você tem um problema de revitimização da vítima LGBTI+, quando vai numa delegacia denunciar a violência, a discriminação homotransfóbica que sofreu, aí policiais, eventualmente delegados, etc., ou culpam a vítima ou tentam convencê-la de que não houve crime. Para ser justo, esse é um problema que toda minoria enfrenta, né, quando tenta tirar uma lei antidiscriminatória do papel. O fato da homotransfobia ter sido considerada forma de racismo por decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão correta, mas é a menor das polêmicas aqui, quando a população negra vai fazer denúncia de racismo, mulheres brancas, cisgênero, de violência doméstica, enfrenta-se isso. Então, uma das várias recomendações desse estudo é a capacitação e sensibilização de todo o sistema de justiça, delegacias, Ministério Público, Judiciário, advocacia também, num sentido mais amplo, para atender a ensinar as pessoas os conceitos fundamentais de diversidade sexual e de gênero, o que é uma prática discriminatória, o que não é, e como atender essa população, como nos atender adequadamente. E aí esse levantamento também, esse estudo, aponta para a necessidade da uniformização e da racionalização também dos processos que envolvem esses casos, né, Paulo? Sim.
Sim, isso é muito importante, e aí me parece que entra o formulário Rogéria, né, que eu mencionei, que vamos ver como ele vai sendo implementado, né, no âmbito dos estados, talvez, tomara, o CNJ faça uma norma, que seja uma recomendação indicando sugestões para isso, mas para você poder ter uma uniformidade na coleta dos dados, ou seja, sempre que uma vítima de homotransfobia chegar numa delegacia, qual que é o procedimento padrão? Óbvio que tem que ter peculiaridades que o delegado, o policial, o funcionário vai ver no caso concreto. Mas, por exemplo, uma dificuldade que a gente enfrenta na prática, se eu, um homem gay, for numa delegacia falar que eu fui vítima de homofobia e pedir nos estados que o BO já tem o campo de motivação por orientação sexual e identidade de gênero, muitas vezes policiais dizem para as vítimas que ele não pode fazer isso porque não tem provas. Mas o boletim de ocorrência é uma declaração unilateral. A menos que se prove que você mentiu deliberadamente sobre o acusado ter praticado o fato, você não cometeu calúnia, denunciação caluniosa, nem nada. O fato de falar numa linguagem mais ampla, se eu faço uma denúncia, eu falo, olha, fulano cometeu racismo homofóbico, cometeu crime contra LGBTI. Se o judiciário discordar, isso não é motivo para me punir. Você tem que provar que eu menti para me punir. Mas aparentemente tem essa ignorância, quando não for homofobia, homotransfobia mesmo, das delegacias. Então, por isso a capacitação. Capacitar é ensinar a trabalhar. E sensibilização é humanizar, porque muita gente ainda nos considera uma raça desgraçada, uma raça do demônio, e daí para baixo. Então, esse talvez seja o mais importante, que principalmente as travestis têm medo de ir na delegacia de serem ofendidas, discriminadas por policiais, pessoas LGBTI+, em geral, mas principalmente as pessoas trans. Então, essa uniformização e racionalização do trabalho sobre como atender a população LGBTI+, vai ser importante também para fins de evitar a revitimização e até tirar aquelas dúvidas, aquela ignorância que não é má fé, mas que pode acabar constrangendo a vítima na hora e desestimulando-a de denunciar o crime que ela sofreu, ou que ela entende que sofreu. Que coisa, né? Você estava falando, eu falei, meu Deus, em pleno 2022, essa ainda é uma realidade, sim. Um minutinho para suas considerações finais, para a gente amarrar o tema e falar sobre a importância desse raio-x, né, que traz ali onde a gente precisa avançar, para onde precisamos chegar. Eu acho que, assim, principalmente, como eu já falei, a capacitação e a sensibilização de todo o sistema de justiça é muito importante. Ainda tem uma dificuldade de tirar as decisões do Supremo Tribunal Federal do papel, especialmente essa da homotransfobia como crime. Então, a gente precisa, realmente, o CNJ, seguindo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já determinou o julgamento com perspectiva de gênero, o que, num sentido amplo, também abarca a identidade de gênero e orientação sexual. Então, o judiciário tem que ter, na verdade, um julgamento com perspectiva de direito antidiscriminatório, entender que minorias sofrem uma violência e discriminação estrutural que precisa ser enfrentada. Acho que no limite do tempo é o que eu consigo dizer. Maravilha, e também, sobretudo, acho que a atuação de outros atores envolvidos também no processo, né, Paulo? Porque o judiciário faz a sua parte, outros também precisam, cada um dentro da sua esfera constitucional, é claro. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde, viu? Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde, sempre um prazer.